Muitas vezes ouvimos histórias de pessoas que desrespeitaram a santidade de Deus e pouco tempo depois enfrentaram finais trágicos. Nunca peguei Covid. Claramente Jesus me ama mais do que todos. Sério. Alguns relatos de figuras conhecidas que aparentemente desafiaram o Criador são tão impressionantes que nos levam a refletir se foram simples coincidências ou se havia um julgamento divino envolvido. Gálatas 6:7 nos dá uma advertência clara. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Essa passagem levanta um questionamento importante. Será que a irreverência em relação a Deus pode desencadear consequências inesperadas? Em Deuteronômio 4:24, lemos que o Senhor, nosso Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Essa descrição nos lembra que Ele não ignora nossas ações. Além disso, a Bíblia nos orienta a não usar o nome de Deus de maneira imprópria, algo que frequentemente é desconsiderado. Agora vamos relembrar episódios marcantes de pessoas que, ao zombarem de Deus, acabaram enfrentando desfechos trágicos. John Lennon. John Winston Lennon nasceu em Liverpool, Inglaterra, em 9 de outubro de 1940. Como membro dos Beatles, Lennon tornou-se um dos músicos mais influentes do século XX. Suas composições, em parceria com Paul McCartney, redefiniram a música pop e o rock. Em uma entrevista em 1966, John Lennon disse o seguinte: "O cristianismo vai desaparecer. Não preciso argumentar isso, estou certo e isso será provado. Somos os Beatles mais famosos que Jesus. Eu não sei o que morrerá primeiro, o rock ou o cristianismo. Jesus era legal, mas seus discípulos eram toscos e ordinários. Para mim, o que estraga tudo são eles deturpando as coisas." John Lennon. A frase inicialmente passou despercebida, mas, alguns meses depois, foi publicada em uma revista nos Estados Unidos e causou todo um alvoroço por muitos terem interpretado que Lennon estaria se comparando a Jesus e até se colocando acima dele. Isto o obrigou a responder diversas perguntas sobre o tema. John Lennon foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, quando foi atingido por 5 tiros disparados por Mark Chapman na frente do seu apartamento em Nova York. O músico foi levado ao hospital, mas foi declarado morto às 23h15. Muitos vieram a associar o assassinato de Lennon com uma punição divina por essa frase, mesmo que este tenha acontecido quase 15 anos depois da declaração original. Há diversos relatos que mostram que Mark David Chapman, o assassino, teria se irritado profundamente com essa declaração depois de se converter ao cristianismo. No entanto, seus relatos sempre foram um pouco desconexos e ele já citou inúmeros outros motivos para cometer o crime. Tancredo Neves. Tancredo de Almeida Neves nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, em 4 de março de 1910. Advogado e político, Tancredo destacou-se pela habilidade de construir alianças e pela liderança durante a transição do Brasil da ditadura militar para a democracia. Em 1985, Tancredo foi eleito presidente do Brasil por um colégio eleitoral, em um momento de grande expectativa popular. Ele seria o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar. Sua frase, "Nem Deus me impede de assumir a presidência", teria sido proferida em um contexto de confiança diante das articulações políticas que garantiram sua vitória. Pouco antes da posse, Tancredo foi internado com fortes dores abdominais, e sua condição de saúde se deteriorou rapidamente. Ele foi submetido a várias cirurgias, mas faleceu em 21 de abril de 1985, sem ter sido empossado. Sua morte foi um golpe para os brasileiros, que viam nele um símbolo de renovação política. Hoje, Tancredo é lembrado por sua contribuição à redemocratização do Brasil, mas sua história também serve como um lembrete da fragilidade humana. Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido como Cazuza, nasceu no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958. Como vocalista da banda Barão Vermelho e em sua carreira solo, Cazuza tornou-se um dos maiores ícones da música brasileira, conhecido por letras profundas que abordavam amor, sociedade e existencialismo. Cazuza era famoso por seu estilo de vida irreverente e provocador. Durante um show,
fez a controversa declaração "Deus é meu fã", acompanhada por um gesto simbólico que muitos interpretaram como um desafio às crenças religiosas. Deu um trago em um cigarro de e soltou a fumaça para cima e disse: "Deus, essa é para você." Sua ousadia era uma marca pessoal, mas também o colocava em conflito com setores mais conservadores da sociedade. Em 1985, Cazuza descobriu que era portador do vírus HIV, que na época representava uma sentença de morte. Ele enfrentou a doença publicamente, transformando sua luta pessoal em um símbolo de resistência e conscientização sobre a AIDS. Suas músicas continuaram a refletir suas emoções e experiências até sua morte, em 7 de julho de 1990. Apesar das controvérsias, Cazuza é celebrado como um dos artistas mais genuínos e impactantes da música brasileira. Shaolin. Francisco Josenilton Veloso, conhecido artisticamente como Shaolin, nasceu em Coremas, Paraíba, em 8 de maio de 1971. Ele ganhou notoriedade como humorista, imitando personalidades e criando personagens cômicos que rapidamente conquistaram o público brasileiro. Shaolin utilizava o humor como ferramenta para criticar e refletir sobre a sociedade, muitas vezes imitando líderes religiosos e figuras políticas. Como muitos humoristas estão fazendo na atualidade, ele também gostava de zoar e fazer humor com a palavra de Deus. Em uma de suas apresentações, ele imita um suposto pastor e faz piadas com as coisas do Senhor. Chega a fingir estar falando em línguas estranhas, como se estivesse sendo usado pelo Espírito Santo. E eu vou deixar com vocês agora a bênção apostólica, falando das coisas da vida, divindade. Lá vai. Embora suas imitações fossem populares, elas também geraram críticas de pessoas que consideravam sua abordagem desrespeitosa para com temas espirituais. Em 2011, Shaolin sofreu um acidente grave quando seu carro colidiu com um caminhão. Ele ficou em coma por vários anos, recebendo cuidados intensivos de sua família, especialmente de sua esposa, Laudiceia Veloso. Apesar das esperanças de recuperação, Shaolin faleceu em 14 de janeiro de 2016. Sua história é frequentemente usada como reflexão sobre os limites do humor e a imprevisibilidade da vida. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat é reconhecido como um dos jornalistas mais renomados do Brasil. Ao longo de sua carreira, trabalhou em veículos de comunicação de destaque, tanto na rádio quanto na televisão. Em 2015, ele esteve no centro de uma grande polêmica após uma discussão com o pastor Silas Malafaia. O jornalista havia declarado que líderes religiosos de igrejas neopentecostais incentivavam atos de intolerância contra pessoas de outras crenças. É no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Não me enche o saco, você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. Isso gerou uma troca de ofensas públicas entre os dois. Em outra ocasião, durante uma entrevista no programa Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili, Boechat fez declarações consideradas polêmicas por cristãos, ironizando temas como o juízo final e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele chegou a dizer de forma sarcástica: "Atenção, Jesus acaba de chegar à Terra." E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra, de acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Pouco tempo depois, surgiram rumores de uma profecia divulgada por um pastor, afirmando que algo grave aconteceria com uma figura pública da televisão naquele ano. Em fatos decorrentes deste ano, na Baduque, Subidei, Jabadará, Sédia, Anai, muitos que tinham nome grande terão somente um nome lembrado na lápide, envolvendo artistas da Camanácia, carreiras fulminantes descendo como uma estrela caída desce do céu. Ai, Jabadarabadaço! Em fevereiro de 2019, aos 66 anos, Ricardo Boechat faleceu tragicamente em um acidente de helicóptero. Ele retornava de uma palestra em Campinas quando a aeronave caiu na rodovia Anhanguera, colidindo com um caminhão. O piloto também perdeu a vida no acidente. A notícia de sua morte abalou o Brasil, causando grande comoção nacional. Essa história nos leva a refletir sobre o peso de nossas palavras e atitudes.
Embora não possamos afirmar que eventos trágicos como este sejam julgamentos diretos de Deus, eles nos convidam a considerar a seriedade de nossas ações diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que tudo o que fazemos tem consequências. Um exemplo disso é a história de Davi e Batseba, narrada em 2 Samuel 12. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus, ele ainda sofreu as consequências de seus atos. Além disso, as Escrituras dizem que Deus envia seus anjos para proteger aqueles que o temem e herdarão a salvação. Essa proteção divina está disponível para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, respeitam sua santidade e vivem de acordo com seus princípios. Por fim, devemos lembrar que Deus é misericordioso e paciente. Ele não nos abandona, mesmo quando pecamos. A morte, seja de uma pessoa famosa ou não, é uma realidade da vida. No entanto, a boa notícia é que, ao nos arrependermos de nossos pecados e crermos no sacrifício de Jesus, somos perdoados e recebemos a promessa da vida eterna. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.